sim, né? Bora falar de Corinthians, porque hoje teve a apresentação do goleiro Hugo Souza no timão. Thiago Salazar marcou presença por lá e também atualiza as novidades do time alvinegro. Vamos conferir. Fala pessoal, hoje foi dia de apresentação de jogador aqui no CT Joaquim Grava e a bola da vez é o Hugo Souza, lembra dele? Famoso Neneca, revelado pelo Flamengo, foi para a Europa, voltou e vai ficar aqui no timão por empréstimo até o final do ano. E olha só, o novo concorrente de Matheus Donelli chegou com personalidade, dá uma olhada. Os meninos que estão aqui têm uma qualidade absurda e eu tenho visto isso nos treinamentos diariamente. E claro que respeitando todos eles, vou lutar pelo meu espaço, porque a intenção maior aqui é ajudar o clube e eu tenho certeza que está todo mundo preparado para entrar em campo e dar o melhor. Bom, eu particularmente gosto muito do momento pênalti, né? É um momento que eu estudo, é um momento que eu me preparo, é um momento que a gente tenta passar toda a responsabilidade para o batedor. E ele com toda a responsabilidade que ele tem que ter, isso deixa a gente mais tranquilo para fazer o nosso trabalho. E se eu tiver a oportunidade, se Deus quiser, de me destacar nisso, é claro que eu vou procurar também trabalhar para que eu ajude o Corinthians nisso. Quem está no clube como esse tem que saber lidar com isso. A pressão é uma honra, a pressão, lidar com pressão é satisfatório. Para estar num lugar como esse aqui, num clube gigante como é o Corinthians, você tem que entender que isso é normal, faz parte do dia a dia. E essa também foi uma das chaves que eu precisei entender, porque o mental é importante demais. Vim pra cá sabendo de toda essa trajetória, toda essa história, tudo que aconteceu e por isso que eu vim feliz, né? Não vejo isso como uma dificuldade, eu vejo isso como uma oportunidade, né? Uma oportunidade para mostrar quem é o Hugo hoje, quem é o Hugo atleta, quem é o Hugo pessoa. E eu só quero desempenhar o melhor do meu trabalho, como eu disse, respeitando a história de todos que passaram por aqui. Mas eu quero muito construir a minha e que seja uma história muito vitoriosa. E essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, eu tenho certeza que é isso que eu vou fazer aqui dentro. Bom, tá aí então o Hugo Souza falando pela primeira vez como jogador do Corinthians. Agora vamos falar um pouquinho dos bastidores. Olha só, o Corinthians pega o Criciúma terça-feira na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. A diretoria aqui corre contra o tempo para inscrever Ramon Dias no bid da CBF. Tem aquela polêmica toda, aquele probleminha do Ramon com o Vasco. O Corinthians depende de uma liminar lá no STJD. Por aqui a confiança é grande de que vai dar tudo certo para o Ramon estrear na terça-feira, mas a gente ainda tem que aguardar um pouco. A certeza que temos é que Fausto Vera foi negociado com o Atlético Mineiro. 4,5 milhões de dólares. O Corinthians vai pegar 80% desse valor e vai poder se resolver com o Argentinos Júniors lá na FIFA. Em compensação, Alex Santana, volante ex-Atlético Paranaense, já está até treinando aqui no CT Joaquim Grava, só esperando também ser regularizado para ficar à disposição do clube para esse Brasileirão. E enquanto o presidente Augusto Melo não resolve se coloca ou não uma proposta na mesa por Mário Balotelli, chega a informação de que o clube está interessado e propenso a fazer uma proposta por Matheus Sanabria, jovem de apenas 20 anos de idade, promessa argentina que joga lá no Lanús, aqui dos nossos vizinhos argentinos. Vamos aguardar, hein? Uma promessa aí do futebol argentino. E olha só, quem está analisando todo esse mercado são mais 2 funcionários do Flamengo que foram contratados aqui para o Cifute. E chama a atenção, hein? Mais 2 do Flamengo vindo aqui para o Corinthians. Mas é isso, gente. A atualização do noticiário do Corinthians para vocês. Passa a bola, bom programa a todos. Vamos comentar então tudo isso aí do Corinthians, mas só um recado, porque tem uma galera que estava falando aqui, mas o Subeldi é formado em jornalismo. Não é não, gente, ele iniciou os estudos em jornalismo, mas não concluiu, tá? E se tivesse sido formado em jornalismo, deveria ter sido reprovado nessa matéria. Só dando Simples. esse pitaco, tá, gente? Simples, né? Porque aí errou feio. Né? Exatamente. Mas sobre se quiser fazer, boletim... pode vir pra cá, espera aqui. Bora, que aqui aí é bom o bicho demais, vai pegar. gente. E falando então do boletim, muita coisa para falar. Primeiro, opinião de vocês sobre o Hugo, bom goleiro, vai vir para ser titular já na terça-feira ou deixa o Donelli por ali? Ao meu ver, é mais um Donelli. Mesmo nível. Eu acho que ele teve um bom início no Flamengo, depois oscilou bastante, teve uma queda de desempenho, cometeu algumas falhas, tanto é que acabou negociado e agora tem a chance de reiniciar a sua carreira no futebol brasileiro.
mas pelo que eu tenho visto do Hugo até agora, eu não me animaria, não vejo como a solução dos problemas do Corinthians pro gol. Bom, assim, o Hugo não tem nada a ver com isso. Só vou dizer o seguinte, o Cássio, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, está no bid, regularizado, deve estrear com a camisa do Cruzeiro nesse final de semana contra o Bragantino, e o Corinthians nada contra o Hugo. Apresenta o Hugo. Parabéns aos envolvidos. Assim, direto, reto, dessa forma, muito bem então, gente. E em relação ao Alex Santana, já está treinando ali também, os outros reforços. Bom para você, Bacégio? O Corinthians tem que se reforçar, não tem outro jeito. Esse elenco montado, embora tenha gastado 130 milhões em reforços, esse elenco montado não correspondeu. Vide a posição que o Corinthians está na tabela de classificação, vide a campanha que fez no Campeonato Paulista, enfim. E o Corinthians, mesmo não tendo mais dinheiro, mesmo atravessando uma grave crise, sem o seu patrocinador master, tem de alguma forma a gastar um dinheiro que não tem para deixar esse elenco mais forte e tentar sair dessa situação. Se vai sair, eu não sei. Eu não tenho botado muita fé nesses reforços que o Corinthians vem trazendo e aqueles que ele pretende trazer. Ao meu ver, por exemplo, o Mário Balotelli é loucura. Você dispor de um salário como vem sendo veiculado, coisa de R$2 milhões por mês, para trazer um jogador que nos últimos 6 anos jogou 120 partidas e aqui no Brasil, em uma temporada, um clube grande joga em média 70 partidas, será que ele vai aguentar esse ritmo? Eu não sei, eu vejo o Corinthians hoje sem um norte, perdido, completamente. Mais do que os reforços que chegam, Marina, a minha aposta maior, quem pode dar um jeito nisso, é o Ramon Dias. É encontrar uma forma desse Corinthians jogar, até mesmo sem esses reforços. Encontrar uma forma do Corinthians jogar, disputar o campeonato com as equipes que ele tem que disputar, que são as equipes que brigam pelo rebaixamento, parar de fazer trocação com aqueles times da parte alta da tabela, montar uma estratégia de jogo para quando enfrentar esses times e tentar pontuar. Então, essa formatação, tentar dar um padrão de jogo para esse elenco do Corinthians é a minha maior aposta. Claro que os reforços podem acabar encorpando, podem dar certo ou não, mas a minha grande observação e o foco fica nesse senhor aí, Ramon Dias. Está com ele a bola. É o salvador da pátria, né? A última esperança é o Ramon Dias. Porque se ele não acertar o time, não adianta chegar reforço. Tem que ter um comandante, coisa que não tinha na mão do Tonhão. E mais um assunto do Corinthians aqui. Thiago Salazar teve acesso à íntegra do depoimento do Alex Cassundé, o intermediário na negociação com a Vaidebet. Sim, ainda está correndo a investigação desse caso, a gente traz aqui. Em depoimento lá no dia 25 de junho, Cassundé contrariou o que o presidente Augusto Melo falou em entrevista ao Benja, quando o mandatário disse que tinha negociado para reduzir a porcentagem dessa intermediação. Cassundé, no depoimento, afirmou que não exigiu comissão, que só soube dos valores um dia antes do anúncio oficial do patrocínio master e chamou todo esse processo de indicação, não de intermediação de fato. Quer saber mais? Porque tem muitos detalhes? www.gazetesportiva.com, tem muita coisa por ali. E o Bacégio também falou do Balotelli, né? Muito tem se falado sobre o atacante no Corinthians e ontem o ex-diretor de futebol do clube, Rubens Gomes, Rubão, falou que o italiano já havia sido oferecido há muito tempo. Dá uma olhada. E agora, Balotelli. Você disse... Você é a favor da contratação do Balotelli? E você disse que no começo do ano o Cifucci reprovou o Balotelli. Reprovou. Não pela capacidade técnica, vamos deixar claro. Porque ele não joga. Porque não joga. Vai trazer... Mais um para ganhar 2 milhões que não entra em campo. Ele 3. Tem uma... Então, aí, nem sabia. Ele joga uma média de 15 jogos. O Coringão joga 70. Era 3 milhões. 3 milhões. Quando foi oferecido para nós. Que o cara ganha em euro. No começo do ano, quando foi oferecido, eram 3 milhões por mês. 3 milhões. Ele não estava livre, tá? Ele estava num time, ia pedir rescisão, ia vir pro Corinthians. Aí o Cifucci fez um relatório dizendo que a qualidade técnica dele é indiscutível, assim, assado, mas o acompanhamento... não compensa. O pacote inteiro... Não compensa. E aí, gente? Bom, primeiro um abraço aí pro Cascão, pro Fabrício Bósio, né, a rapaziada lá do Alambrado. E essa história da comissão tá na mão da polícia, né? A investigação continua e eu tô esperando esse novelo de lã ser desvendado. Sobre o Balotelli, é o que disse o Bacégio e o que acabou dizendo o Rubão.
Se tinha lá o Cifute, e ele foi vetado pelo Cifute, mandaram o cara do Cifute embora e contrataram o jogador. Então, aonde está o profissionalismo nessa história toda? Mas se você quiser saber mais detalhes de tudo que pode acontecer, principalmente no âmbito político, fique ligado domingo no Mesa. Porque o Romeu Tuma Júnior, né, que é o presidente do Conselho Deliberativo, pela primeira vez vai dar uma entrevista sobre esse momento do Corinthians. E vai ser tudo debatido, todos os detalhes, aqui no nosso Mesa Redonda no próximo domingo com todo o nosso time, né, Bacérgio? É isso, Garrafa. E avaliando os números, o que o Balotelli tem feito nas últimas temporadas, onde ele tem jogado, para mim, eu acho que a contratação do Balotelli nada mais é do que um escudo para o Augusto Melo e para a diretoria. E qual foi o perfil que o presidente anunciou aqui no debate de contratações? Mais jovem. Jogador mais jovem, ninguém acima dos 30 anos. E pagando uma fortuna para cara acima de 30 anos que não tá jogando. Ele muda a narrativa, o holofote vai pro Balotelli, sai dele, sai da diretoria, sai do lance do Corinthians estar lutando nas últimas posições da tabela. É uma estratégia. Só que eu acho que é uma estratégia que tá anunciada a tragédia. Vamos ver. Vamos ver, né? Bom, além do Hugo, outros jogadores já foram contratados pelo Timão. O Charles, jogador que vem lá da Dinamarca, é um jogador que foi contratado, vem do Midland, da Dinamarca. Charles, que está aí com a camisa 35. Eu confesso a vocês que eu não lembro desse jogador, né? Mas vem lá do Midland, da Dinamarca, jogador revelado pelo Internacional de Porto Alegre. Vem também o Alex Santana, que inclusive já está treinando com os demais jogadores do Corinthians, já está treinando com o grupo, deve ser apresentado a qualquer momento. E também o André Ramalho, zagueiro, André Ramalho, jogador que estava no PSV da Holanda, também já foi contratado pelo Corinthians. Deve ser anunciado a qualquer momento, nas próximas horas. São 4 reforços até agora, pois o Corinthians continua em busca de contratações. Bom, segundo o blog do Macedo, o atacante argentino Luciano Vieto foi oferecido ao Corinthians. O jogador está sem clube no momento, mas a pedida dos representantes do atleta seria muito próxima dos valores pedidos por Balotelli. Os valores seriam um salário mensal de R$1.200.000 e luvas no valor de R$10 milhões. Por isso, a sua chegada poderia inviabilizar a vinda do Balotelli. O Ramon Dias já havia indicado o Vieto ao Vasco em 2023, mas na ocasião, a pedida salarial inviabilizou a negociação. O Vieto foi um dos destaques do Mundial de Clubes em 2023, quando seu ex-clube, né, o Al Hilal, eliminou o Flamengo com grande atuação do atacante argentino. Então, o Vieto, ele foi jogador do Al Hilal quando o Ramon Dias era o técnico do Al Hilal em 2023 e eliminou o Flamengo com grande atuação do atacante argentino. O Vieto, que passou as suas últimas 3 temporadas no futebol da Arábia Saudita, foi oferecido ao Corinthians, segundo a informação do Macedo, o blog do Macedo, trazendo esta informação. E o Macedo que é muito bem informado em relação às coisas do Corinthians. O Corinthians que está atrás de um atacante argentino. Não sei se vai ser o Vieto, mas a verdade é que o Corinthians estuda a contratação do Matheus Sanabria, que é ponta do Lanús. O Corinthians estuda a contratação do Matheus Sanabria, que pertence ao Lanús, jovem de 20 anos, que joga dos 2 lados do campo, joga na ponta direita, joga também na ponta esquerda, e defendeu o Central Córdoba por empréstimo na última temporada. Ele pertence ao Lanús, mas estava no Central Córdoba na última temporada. A diretoria do Corinthians vê com bons olhos o atleta e cogita em avançar em conversas com o Lanús para adquiri-lo. A informação foi divulgada pelo jornalista César Luiz Merlo. Na última temporada, pelo Central de Córdoba, o Sanabria participou de 18 jogos, 11 como titulares, com 2 gols marcados. O Corinthians tem o desejo de contratar um ponta para o segundo semestre, né? Faz parte da lista de reforços do Corinthians a contratação de um ponta. Isto porque o Corinthians perdeu o Gustavo Mosquito, mas mesmo com a presença do Gustavo Mosquito, o Corinthians já queria contratar um ponta um jogador para esta posição. O Corinthians que tentou também, está tentando também, né? Ou fez uma proposta pelo Brian Rodrigues, que é o atacante do América do México,
mas essa proposta acabou não avançando porque o América do México achou a proposta muito ruim, achou a proposta muito baixa do Corinthians. Então o Corinthians está tentando algumas alternativas e agora surge o nome do Matheus Sanabria, ponta do Lanús. Vamos ver como é que vai ficar essa história, se o Corinthians vai conseguir contratá-lo ou se vai ficar só na quase contratação. E como é que está a história do Balotelli? Antes do Balotelli, quero falar do Di Maria. Porque é o seguinte, que história é essa do Di Maria? Di Maria é sonho? Di Maria é sonho, é realidade, é devaneio? Como é que está essa história? Bom, eu quero contar para vocês o seguinte, que antes da possibilidade da contratação do Mário Balotelli, o Corinthians monitorava outro grande nome para o ataque, justamente o argentino Ángel Di Maria, de 36 anos. O interesse no Ángel Di Maria é do Augusto Melo. O Augusto Melo é apaixonado pelo Di Maria, e ele falava isso desde a campanha, que gostaria de trazer o Di Maria para o Corinthians. O Di Maria está em fim de contrato com o Benfica de Portugal, mas deve seguir atuando ainda por mais alguns anos. Jogador de 36 anos. Já manifestou interesse em voltar para encerrar a carreira no Rosário Central da Argentina. Né? O meio atacante argentino deve reforçar o Besiktas da Turquia. Além do Rosário Central e do Benfica, o Di Maria passou por Real Madrid, Manchester United, PSV e Juventus. No último ano foram 17 gols e 13 assistências em 48 jogos. Bom, mas ficou apenas no sonho, ficou apenas no devaneio do Augusto Melo a possibilidade da contratação do Di Maria. Ele monitorou a situação, perguntou sobre a possibilidade, mas o Di Maria deve ficar na Europa mais um tempo, provavelmente no futebol da Turquia, e depois ele deve encerrar a carreira no Rosário Central da Argentina. Não tem possibilidade, portanto, do Di Maria jogar no Corinthians. Isso foi antes do Balotelli. Aí veio o Balotelli. Como é que está a história do Balotelli? Bom, a história do Balotelli deu uma esfriada nas últimas horas. O Corinthians tirou o pé do acelerador em relação ao Mário Balotelli. Isso porque existe uma divisão na diretoria corintiana. Existem diretores que querem a contratação do Balotelli, mais especificamente, essa ala é liderada pelo Augusto Melo, que quer a contratação do Balotelli, e outros diretores não querem a contratação do Balotelli. Os que defendem a contratação do Balotelli defendem dizendo que seria um grande case de marketing por parte do Corinthians, uma grande contratação midiática por parte do Corinthians, e os que são contra a contratação do Balotelli dizem que vai ser dinheiro jogado fora em um jogador que já está em fim de carreira e que dá muitos problemas fora de campo. Então, por causa desta divisão dentro do Corinthians nesse momento, o Corinthians tirou o pé do acelerador. E neste momento, o Balotelli está mais para não ser contratado do que para ser contratado. Lembrando que ele pediu, em 2 anos de contrato, 8 milhões de euros. 8 milhões de euros, 3 milhões de euros no primeiro ano de contrato de salários, 3 milhões de euros no segundo ano de contrato de salários e mais 2 milhões de euros de luvas. Somando tudo e dividindo aí pelos salários dos jogadores, dá mais ou menos, pelo salário do jogador, dá mais ou menos 2 milhões de reais por mês. 2 milhões de reais por mês, o que o jogador receberia do Corinthians para jogar na equipe do Parque São Jorge. Mas nesse momento, o Balotelli está mais longe do Corinthians do que próximo de ser contratado. Mas no balanço das horas, tudo pode mudar, tudo pode acontecer nas próximas horas, nos próximos minutos. Se tratando de Corinthians, tudo pode acontecer. O Flamengo cedeu temporariamente o goleiro de 25 anos ao Corinthians até o final deste ano, com a possibilidade de uma transferência permanente ao término do contrato. O jogador foi oficialmente apresentado pelo Timão nesta sexta-feira e expressou seu desejo de competir pelo Hugo Souza, e o técnico Ramon Dias foram habilitados para estrear pelo Corinthians, após serem registrados no boletim informativo. Segundo informações do jornalista Cauê Arnesi, o atacante Mário Balotelli está ansioso para jogar no Corinthians. Durante uma participação ao vivo com o comunicador André Hernan, Balotelli afirmou que tem o objetivo de recuperar sua melhor forma e até mesmo retornar à seleção italiana. Se concluir a negociação, tô indo para atropelar e voltar para a seleção, teria afirmado o jogador.
Cauê também revelou que Balotelli tem demonstrado impaciência com a demora nas negociações, uma questão que seu pessoal ainda está resolvendo.